paz seja contigo, o grande amor do nosso Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nesses dias que nós estamos vivendo, uma das coisas que a igreja precisa entender claramente é que estamos buscando trabalhadores para a seara do Senhor. São dias importantes para que a igreja dê respostas. Nós precisamos entender que nós trabalhamos por fé. Nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, acerca das coisas da palavra de Deus, e entendendo acerca disso, a gente vai para um lugar, como diz Paulo em 1 Coríntios 1:18, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas ela é poder de Deus, ela é salvação de Deus para aqueles que creem. Entendendo isso, nós precisamos perceber que nos dias que nós estamos vivendo, a igreja precisa dar uma resposta, a igreja precisa ser a resposta para esses dias. Nós não podemos estar acomodados diante de tudo que está acontecendo nesse tempo, nessa caminhada que nós estamos vivendo neste presente século. Eu queria que você acompanhasse comigo um trecho da palavra de Deus em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, para que nós possamos entrar propriamente nessa reflexão e assim possamos receber algo da parte do Senhor, amém? Diz assim então o texto, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Acompanha também o versículo 1 do capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem todas as enfermidades e todo o mal. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. O Senhor Jesus nos dá um ensino muito importante aqui a respeito desses dias em que ele vivia e que de certa forma em nada difere dos dias que nós estamos vivendo. Se nós tirássemos a pandemia do nosso caminho 2020, 2021, nós teríamos o mundo como nós estávamos acostumados. Agora nós temos um fator a mais que nos parou, nos colocou em alguns lugares para que nós pudéssemos refletir sobre o papel que nós temos como igreja. Primeira base, primeira estrutura do ministério de Jesus que nós encontramos aqui é essa base do ministério do ensino de Jesus. Jesus ensinava, Jesus então ele percorria as cidades e as aldeias ensinando nas sinagogas. Por que é importante falar sobre isso? Porque quando nós olhamos para o universo da igreja brasileira, 50 milhões, segundo o IBGE, de evangélicos, nós percebemos que esse número talvez não seja a verdadeira expressão do que é a igreja. Porque nós temos talvez um grande inchaço, mas não temos pessoas enraizadas e realmente balizadas na palavra de Deus. E não tem como negociar princípios, nós precisamos não dá para trabalhar com princípios, negociando ou quebrando princípios. Temos que trabalhar em cima dos princípios da palavra. E nós só aprendemos sobre princípios da palavra através do ensino. Então, uma das coisas importantes que Jesus estava realizando no seu ministério, nos dias da sua vida, era que ele andava pelas aldeias e pelas cidades e ele ensinava nas sinagogas. Mas outra coisa importante, a segunda base, a segunda estrutura do evangelho, do ministério de Jesus, é que ele anunciava o evangelho do reino, ele pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino que está fundamentado, firmado na palavra. E a ordem parece que não tem importância, mas ela tem importância fundamental. Ensinando e pregando. Ensinando ali, em especial com aquele grupo menor de pessoas que estavam nas sinagogas, ou seus 12 discípulos, algumas outras pessoas ali ao redor, mas pregando para que em meio à multidão ele alcançasse muitos corações, pregando, lançando a palavra como semente lançada numa terra para que ela possa germinar.
E também a terceira base, que era a base dos milagres, o ministério de cura, de manifestação dos sinais, prodígios e maravilhas, né? Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, né? Agora, o que me chama a atenção é o versículo 36, porque Jesus, vendo a multidão, tudo começa com uma visão, tudo começa com um olhar. Aqui Jesus tem um olhar para a multidão, porque ele não atende necessidade, mas ele atende fé. E não é por não atender necessidade e atender fé que Jesus não tinha compaixão. Esse é um segundo ponto desse mesmo versículo. Esse fruto do amor, esse fruto de um sentimento relativo à necessidade das pessoas, esse fruto da missão. Então, a questão é, a igreja, quando ela olha para a multidão, ela olha para o mundo, o que é que ela sente, qual é o sentimento como igreja que nós estamos tendo nesses dias? Como é que nós estamos manifestando isso nesses dias? Jesus manifestou compaixão. O fruto da missão de Jesus era esse amor que ele tinha pelas pessoas e o sentido de entender as suas necessidades. E uma das necessidades que ele se apega é olhar para aquelas pessoas que andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Interessante que ele não está preocupado com as enfermidades, ele não está preocupado com as doenças necessariamente. Isso ele as cura, mas ele se preocupa com pessoas que, apesar de serem curadas, não vão ter pastores para direcioná-los, não vão ter pais para direcioná-los. Ele está preocupado com as pessoas que estavam buscando a solução, a resposta para problemas imediatos, que são fáceis de ser resolvidos. Quantas vezes você mesmo viu, você leu Jesus operando milagres, sinais e maravilhas, e você percebe Jesus, nesse momento, ele para avaliar. A minha questão não é curar o cego, não é curar o coxo. Isso eu faço e faço com autoridade, porque essa autoridade me foi dada. Mas a minha questão é que as pessoas aprendam, que elas sejam direcionadas, que elas tenham destino. Então, disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. O ministério de Jesus não parou, porque o ministério de Jesus continua ativo, justamente pelas suas três bases principais. Ele ensinou os discípulos, ele pregou e ensinou-os a anunciar o evangelho, e ele manifestou os milagres. E agora no versículo 1 do capítulo 10 ele diz assim: aquilo que eu fiz, eu estou dando autoridade para que vocês façam. Esse é o ponto-chave dessa ministração, esse é o ponto-chave dessa palavra para esses dias. Esse Jesus que ele tinha como base ensinar, anunciar e curar, manifestar os seus sinais e maravilhas, esse mesmo Jesus, é ele quem dá autoridade para os seus discípulos, e ele dizendo assim: ei, levantem trabalhadores, porque é necessário, há uma demanda, há uma necessidade muito maior do que essa que vocês estão vendo. É necessário que se direcione as pessoas, que elas levem para o Pai, que as levem para a palavra, que as levem para uma vida de estrutura, e vocês estão comissionados, e a comissão de Jesus contra todo o mal, contra todo espírito maligno. Depois você vai ler em próprio livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a parte da grande comissão. Nesses dias, a igreja que nós precisamos ser, e a igreja que nós precisamos gerar, ela precisa ser essa igreja com bases no ensino de Jesus, na palavra de Jesus e nas manifestações dos sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor Jesus continua operando. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Esse Jesus, ele espera que a igreja dê resposta nesses dias. Ei, não espere que vai acontecer algo, vai cair do céu. Deus poderia fazer isso, mas Deus conta comigo, com você, e é por isso que ele nos comissionou para esses dias. Quero te convidar a levantar um clamor pela nossa nação, um clamor pelo nosso estado, pela nossa cidade, levantar um clamor não só para que Deus cure do Covid, você viu que Jesus pode curar, mas para que mais do que isso, a igreja aprenda o que ela tem que aprender nesses dias, que ela proclame o que ela tem que proclamar nesses dias, para que ela possa manifestar os sinais que ela tem autoridade para manifestar nesses dias. Que Deus te abençoe, obrigado por você ter me acompanhado até aqui, e continuamos firmes no propósito do Senhor, em nome de Jesus.